E nós vamos agora à análise do capítulo 1º da obra, né? Nós temos como título a educação profissional no Brasil, da fundação do Estado capitalista dependente à crise dos anos 80, né? Então, analisando este título, nós temos aqui dois pontos importantes, né? Da fundação do Estado capitalista dependente, então nós vamos partir aí da fundação desse Estado. Uma palavrinha muito importante aí é justamente dependente, né? Então a gente já pode grifar essa palavra dependente e colocar uma perguntinha: de quê? Né? Dependente de quê? Então, na análise desse capítulo 1º, nós vamos responder essa pergunta, né? Estado capitalista dependente de quê? Né? E como se deu, ou as características da crise dos anos 80, né? Quais são as causas dessa crise, as características dessa crise. E lembrando também que nós temos um recorte importante, né? Não se trata da educação geral no país, né? Nós estamos falando mais especificamente da educação profissional, né? Educação profissional no Brasil. Nós já vimos em outras análises que a educação profissional no Brasil ela surge primeiramente com um caráter muito assistencialista, né? No sentido de dar assistência àqueles que viviam na marginalidade, aqueles que não tinham condições de manter a própria moradia, por exemplo, né? Então, na verdade, o foco dessa educação que estava se iniciando, né, com esse viés profissional, na verdade não estava muito voltado para o desempenho de atividades em indústrias, né, em fábricas. Havia muito esse caráter assistencialista, sentido mesmo de ajudar, né? Ou mesmo, considerando outros objetivos, né, impedir com que essa grande massa, né, de marginalizados se rebelasse, né, protestasse em relação às suas condições materiais de vida, né? Então tinha esse objetivo de, digamos, acalmar essas massas que viviam na marginalidade. Posteriormente, com o desenvolvimento industrial no país, a gente vai ter uma educação profissional mais voltada ao ensino de técnicas, né? A formação mesmo voltada para o trabalho em indústrias, em fábricas, né? E nós podemos já adiantar também que o capitalismo, né? A classe capitalista do país, né? O Brasil, tinha características diferentes se a gente relacionar com os capitalistas de outros países, né? E esta característica diz respeito exatamente a esse aspecto da dependência, né? É o que a gente vai ver aqui. De antemão, nós já temos aí exposto o referencial teórico utilizado na pesquisa, né? Referencial materialista histórico dialético. Então, nós temos aqui uma referência à própria história da educação profissional, né? Para se compreender a educação profissional de hoje, é de suma importância realizar um estudo histórico, né? Ou seja, analisar as transformações, as construções e desconstruções pelas quais passou a educação profissional, para a gente compreender as características dessa educação de hoje, né? E isso é um dos postulados do materialismo histórico dialético, né? E nós temos aqui um ponto muito importante, considerando justamente essa história da educação profissional no Brasil, né, para a gente compreender como ela é hoje, que, segundo Florestan Fernandes, bastante citado em pesquisas na área de ciências sociais, né, um pensador mundialmente conhecido e brasileiro, né, ele diz que a modernização tecnológica no Brasil foi de origem estrangeira, né? Então, o Brasil ele se desenvolveu, a gente pode até considerar essa palavra desenvolveu entre aspas, né? Se desenvolveu tecnologicamente pela importação de uma maquinaria estrangeira, ok? E a gente pode fazer uma relação bem bacana com outra obra, outro grande pensador, né? Na década de 60, 70, que foi o Álvaro Vieira Pinto, né? Ele vai dizer também que a tecnologia do Brasil, né, utilizada no Brasil, é uma tecnologia que tem essa característica
de exportar maquinaria estrangeira, né? Então, a nossa tecnologia é o resultado da exportação de uma tecnologia estrangeira. Agora, é importante a gente destacar, né, um ponto específico, né, um ponto crucial dessa tecnologia que é exportada pelo Brasil. Agitar a última parte. E ele vai dizer que a tecnologia no país, né, é uma tecnologia importada de outros países, né, países desenvolvidos, né, ou mais desenvolvidos, digamos assim. Agora, não é uma tecnologia qualquer que é importada pelo país, né, pelo Brasil. É uma tecnologia arcaica. Daí a gente pode fazer uma relação bacana, né, com a obra de Álvaro Vieira Pinto, Conceito de Tecnologia. Nesta obra ele realiza uma crítica duríssima a essa prática de importar tecnologia de fora, né? Então, no lugar de investir em pesquisas internas, né, a serem desenvolvidas internamente, o país acaba adquirindo maquinaria, né, tecnologia de fora. Agora, essa tecnologia que vem de fora é uma tecnologia já ultrapassada, é uma tecnologia arcaica, né? É uma tecnologia que não tem mais utilidade, né, para os países que a desenvolveram. E nós temos aqui um duplo aspecto importante, né, que é realizado justamente na venda dessa tecnologia, na importação do Brasil, dessa tecnologia pelo Brasil, né. Primeiramente, os países que possuem essa tecnologia devem buscar uma utilização para essa tecnologia, né? Deve dar um destino a algo que já está ultrapassado, que foi deixado de lado, né? E um bom destino é justamente vender essa tecnologia aos países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, ou países de terceiro mundo, conforme a época, né? A gente vai ter classificações diferentes, né? Muitas vezes essas classificações refletem uma tentativa, né, de suavizar a forma como os outros nos veem, né, e de dar a entender de que a gente não é de terceiro mundo, não é subdesenvolvido, a gente está em desenvolvimento. Seria interessante, né? Mais interessante esse termo em desenvolvimento do que país de terceiro mundo, né? Obviamente, as relações podem continuar as mesmas, só mudam as classificações, né? No sentido de tentar passar essa imagem de que a coisa está melhorando, né? Enfim, mas aqui já é uma outra discussão. Esses países com tecnologia mais avançada veem uma ótima oportunidade, né, em vender essas tecnologias já ultrapassadas, né? Vendem para os países em desenvolvimento, perdão. Por isso que nós temos aí essa modernização do arcaico, né? No Brasil, nós já tínhamos o arcaico, né? Uma estrutura arcaica. Posteriormente, ela vai se desenvolvendo. Agora, os países que vendem essa tecnologia também têm outro objetivo, né? Fazer com que esses países que estão adquirindo a tecnologia, né, como o Brasil, por exemplo, não investam em pesquisas para se chegar até essa tecnologia que já está chegando pronta. Então, justamente para se adiantar, para fazer com que esses países não vejam necessidade de desenvolverem pesquisas para se chegar até uma tecnologia, os países já vendem pronta essa tecnologia. Então, não seria mais necessário investir em tecnologia, né? Então, nós temos aqui dois objetivos importantes, né? Dar um destino a essa tecnologia arcaica e obviamente, ter um retorno financeiro por isso, né? E também manter esses países em desenvolvimento, né, atrasados tecnologicamente, né? Sempre com essa tecnologia atrasada, arcaica, né? Então, no Brasil, a gente vai ter essa modernização do arcaico. E vejam só, pelo embate entre um projeto de desenvolvimento autônomo e outro associado e subordinado ao grande capital, né? Então, nós temos aqui dois pontos importantes que ocorrem nesse movimento de modernização do país, né? De um lado, aqueles que defendiam um desenvolvimento autônomo
Em outras palavras, investimento em pesquisas, né? Uma pesquisa que surja aqui dentro mesmo, né? Que não seja um resultado apenas de importações de tecnologias de fora, né? Ou seja, desenvolvimento autônomo em relação a outros países. Uma vez investindo em pesquisas, a gente vai se autonomizando, né? Digamos assim. E havia outro lado também que defendia essa associação e subordinação ao capital. Quando a gente fala associação e subordinação ao capital, a gente tem aqui uma referência aos países mais desenvolvidos, né, que é justamente que detêm o capital, né? Então, ou o país, né, Brasil, se torna autônomo na produção de sua própria tecnologia, né, ou o país se torna dependente, né, a outros países que têm uma tecnologia mais avançada, né? Então nós vamos ter aqui essas duas perspectivas. E conforme a época, né, vai caracterizar a perspectiva do desenvolvimento autônomo e, em outra época, vai predominar, né, a perspectiva de um desenvolvimento dependente, né, associado ao capital estrangeiro. Por isso que neste capítulo primeiro, né, nós temos referências aqui a vários momentos históricos, né? Alguns governos, né, que deram preferência ao desenvolvimento autônomo, já outros deram preferência a um desenvolvimento dependente, né? Esses que focavam num desenvolvimento dependente associado ao capital, né? Isso acaba se refletindo em um maior endividamento do país, né? Ele pede empréstimos a organismos internacionais, né? Adquire, né, tecnologia de fora, né? E claro, né, pessoal, como nós vivemos na hegemonia do capital, né, obviamente seria muito mais fácil dessa segunda perspectiva predominar, né? E qual é? O desenvolvimento dependente, né, ao capital, né, associado ao estrangeiro também, né? Então é essa perspectiva que a gente vai ter, e ela vai ser destacada sobretudo, né, no governo de Juscelino Kubitschek, né? Haverá algumas contratendências, ou seja, algumas tentativas de voltar ao modelo do desenvolvimento autônomo, né, com João Goulart, mas depois, com o golpe militar de 64, a gente vai ter a efetivação desse desenvolvimento dependente. Isso vai perdurar, né? A gente vai ter a crise de 1980, a década de 90 a gente vai ter a hegemonia neoliberal, né? Com Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, né? Com a vinda de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 2003, havia essa perspectiva de mudanças importantes, né? Como nós podemos ver aqui no texto. E mais especificamente ao segundo período de governo, caracterizado principalmente, né, pela tentativa de retomar a confiança, né? Confiança política, sobretudo, né? A gente lembra aí do primeiro governo, teve os casos, os escândalos, né, do Mensalão. Então, cabia aí ao governo resgatar essa confiança que estava sendo perdida, né? Então, no segundo governo Lula, né, a gente vai ter características um pouco mais diferentes se comparado ao primeiro governo, né? No segundo governo vai ter esse caráter mais populista, né? Pois bem, então, já partindo aqui dessa introdução, nós temos aqui um percurso histórico, né? Partindo de 1930. Você pode até marcar aí, né, no seu caderninho ou na sua folha, caso você esteja acompanhando pelo artigo, né? 1930, nós vamos ter a Revolução Burguesa no Brasil, né? Novamente, uma perspectiva de Florestan Fernandes, ele é bastante citado aqui. Então, em 1930, a gente vai ter a Revolução Burguesa no Brasil. Isso vai desencadear no processo de industrialização. E vale lembrar que a gente está falando aqui de um período entre guerras, né? A Europa estava devastada, a América, considerando principalmente
obviamente, os Estados Unidos, né? Então, a gente vai ter aqui uma necessidade, né, de o governo investir em desenvolvimento industrial, até por conta da crise, né, que estava se implantando, né, por conta da crise, né, de 1929. Então, diversos países como Argentina, México e Brasil acabaram iniciando esse processo de industrialização, né, industrialização efetiva, né, a partir da segunda metade do século XX, né, 1950, 1955, no Brasil, sobretudo com Juscelino Kubitschek. No entanto, o começo desse processo no Brasil, ele vai ocorrer nas primeiras décadas, né? Nas décadas de 20, de 30, ou seja, alguns momentos depois da crise de 29. Né? A gente vai ter aí o crack da Bolsa, né? De 29 em Nova York. Isso, obviamente, vai gerar uma crise mundial, né? Essa crise acaba ocasionando a falência de muitos produtores de café, né? E, obviamente, com isso a produção cafeeira entra em declínio. Então, quando se fala em industrialização do Brasil, é bom a gente dar destaque que esse processo não ocorreu em nível nacional, né? Não ocorreu a nível nacional. Isso vai se destacar, sobretudo, né, para não dizer apenas, né, na região Sudeste. Então, nesse período de industrialização, havia um vínculo muito grande à produção cafeeira e aos capitais que eram derivados dessa produção, né? Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a gente sabe que o café ele teve uma grande importância para a economia do país, até porque era praticamente o único produto brasileiro de exportação, né? O cultivo do café era desenvolvido especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais. Com essa crise, a gente vai ter atingidos aí diretamente, né, os cafeicultores. Eles vão buscar novas alternativas produtivas, né, e por isso que muitas das infraestruturas utilizadas anteriormente na produção e transporte do café, né, passam, a partir desse momento de crise, a serem utilizadas para a produção industrial. Então, diante desse processo, a indústria brasileira começa a se tornar variada, né, diversificada, mas ainda assim ela se limitava à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia, como, por exemplo, o setor têxtil, alimentício, né, além de fábrica de sabão e velas. Então, a gente vai ter aqui o início da industrialização no país, mas com isso bastante limitado, né, ao desenvolvimento de produtos com pouca tecnologia. Vários foram os fatores que contribuíram para a intensificação dessa indústria brasileira. Entre os principais, a gente pode citar o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, né, graças ao fenômeno do êxodo rural. A gente estudou bastante isso na escola, né, êxodo rural, promovido pela queda do café, né? Então, quando tem essa crise do café, muita gente que trabalhava no campo, né, acaba voltando para a cidade, né, o êxodo rural. A partir dessa migração, houve um grande aumento de consumidores, né, também a necessidade de produzir bens de consumo para a população. E outro fator também que vai contribuir para a industrialização brasileira foi justamente a utilização das ferrovias e dos portos, né, que anteriormente eram usados para o transporte do café. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, é a utilização, né, de uma estrutura já existente, utilizada nessa monocultura, né, e justamente essa infraestrutura bastante precária, porque a gente está falando de um produto simples, né, do café. Então, o processo de industrialização do Brasil ele vai utilizar estruturas já arcaicas, né? Já arcaicas que eram utilizadas na produção, distribuição e venda do café, né? A gente não pode negar também, né? Não pode esquecer a contribuição da mão de obra estrangeira, né? Sobretudo italianas, que trabalhavam na produção do café. Consequentemente, isso acaba se refletindo na mão de obra dessas novas indústrias, né? E um dos grandes elementos, né, os fundamentais elementos para a industrialização brasileira foi justamente a aplicação de capitais gerados na produção de café para a indústria.
E depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de exportar produtos industrializados, até porque todo o seu continente se encontrava devastado, né? Devastado pelo confronto. Então o Brasil teve que se virar sozinho, né? Teve que incrementar o seu parque industrial e realizar a chamada industrialização por substituição de exportação. Então, estava substituindo a exportação, né? No caso do café, por exemplo, né? E acabou realizando a sua própria industrialização, né? Então é aí que a gente pode dizer que o Brasil ingressa efetivamente no processo de industrialização, deixando de ser assim um país essencialmente produtor primário para um estado industrial e urbano. E com esse desenvolvimento a gente vai ter o quê? A necessidade de formar os trabalhadores, né? Necessidade de formar os trabalhadores. Eccomi qua. Scusatemi, compari. Affari. Non ti preoccupare, Francesco. E gli affari, come vanno gli affari? Male, compari. Gli affari vanno molto male. Matarazzo não poderia ter assumido os negócios da família num momento pior. Os diversos territórios da Itália foram reunidos sob um único governo. A unificação causou uma grave crise nas províncias do sul, incluindo Castelo Abate. Se la situazione non migliora, compari, i miei affari si rovinano. E il nome Matarazzo va a finire nel fango. Francesco Grandino é um velho amigo dos Matarazzo. Sapateiro, ele embarcou para o Brasil alguns anos antes. Francesco, perché non vieni anche tu in Brasile? Io ci ho pensato, compari, ma non ho i soldi per portare tutta la famiglia. E il bimbo che sta per Gli arrivare. affari vanno bene, Francesco. Io quasi non ce la faccio con tutto il lavoro che c'è. E poi in Brasile è pieno di italiani. Parla piano, compare, parla piano. Ma tu sei un commerciante o che cosa, Francesco? Gli manca la materia prima, capisci? La materia prima è tutto importato, tutto. Strutto? Cosa? Perfino lo strutto è importato, compari. Perfino lo strutto, Francesco. Filomena, Sì? noi andiamo in Brasile. Pode descer! Devagar! Devagar! Assim! Vem! Animado com a descrição do amigo Grandino, Matarazzo e sua família produzem 2 toneladas de banha de porco. Ele investe tudo que tem naquela preciosa carne. Cuidado! Não! Bom dia, seu Gennaro. Pode entrar. Mas já disse que é perda de tempo. Ah, seu Gennaro, primeiro vejo os meus produtos, depois decida se é perda de tempo, não? Olha, a casa onde vivo. Acho que tem dinheiro sobrando para comprar porcaria. Sem escolha, Matarazzo toma emprego de mascate. Justamente o futuro que seu pai nunca desejou para o filho. Você é de que região da Itália, compadre? Calábria. Se quiser, posso te dar água.
É a única coisa que tenho para oferecer. No, ma non ti affliggia. Ó, Grazie. A vida tá dura no Brasil, compare. Ma non vamos perder tempo com isso, não, que eu tenho muitas coisas para te mostrar. Veja. Mas escuta aqui. Essa não é dessas porcaria aqui. Com a semana de uso já solta o cabo, não, né? Pode ficar tranquilo. Se o Matarazzo vende, o produto é bom. Compare, o que são essas latas que você tem aqui? É umas latas velhas de munição, a Guerra do Paraguai. Eu já usei pra guardar umas coisas ou outras, não serve pra nada, não. Ô, seu Francesco, o senhor me desculpa, mas não vou ficar com esse inchado, não, que a minha inchada ainda aguenta. Não, espera. Vou te propor um negócio. Você compra enxada. E eu compro aqueles porcos que você tem ali fora. Mas o senhor negocia com porco. Comecei agora. Então, negócio fechado? Outra coisa, compadre. Você não me vende essas latas que você tem aqui, não? Usando o dinheiro que havia guardado até então, Matarazzo compra os porcos e constrói ele mesmo uma prensa de banha. E para armazenar a banha, ele descarta as caras e grandes barricas de madeira e começa a usar latas. A ideia dá certo. E logo a banha Matarazzo se espalha pelo mercado de Sorocaba. E o nome Matarazzo ganha importância. Bom dia. Bom dia. A senhora sabia que essa banha aí sou eu que fabrico? Ah, é mesmo? Banha a brasileira. Sim, muito buena. Mas toda boa ideia logo encontra imitadores. Matarazzo já chegou longe demais para deixar que um concorrente fique em seu caminho. Não, nem adianta insistir, vai, não vendo mesmo. Mas, compare, eu já te ofereci o dobro do que vale esses porcos. Não, Não? não vendo meus porcos pra você. E posso saber por quê, compare? Você já comprou os porcos de todos os sítios da região? Pensa que eu sou besta, é? Eu vou vender pra quem pagar mais. Matarazzo decide comprar todos os porcos de Sorocaba para controlar a oferta e os preços da matéria-prima. Mas você não acha que uns porcos bonitos desse devia ficar com o Matarazzo? Já disse, paisano, não vendo. Entendo. Mas você já ouviu o que dizem por aí, não ouviu, compadre? Quem fere Matarazzo morre. É o que dizem. Restringindo o acesso aos porcos, ele elimina os competidores. A banha Matarazzo logo domina o mercado. Com o sucesso da banha em lata, Matarazzo consegue abandonar o emprego de mascate e abre o Armazém Matarazzo. Bom dia, seu João. Fique à vontade. O armazém se torna um negócio estável e rentável. Inimigo dos desperdícios, Matarazzo aproveita tudo que os porcos podem oferecer. A carne é vendida como cortes frios e embutidos. E os ossos são utilizados para fabricar botões de camisa. 5 botões. Grazie, signore, Mas Matarazzo ainda está apenas começando. Os negócios vão bem. Matarazzo traz 2 irmãos da Itália, cria a Matarazzo e Irmãos e abre 2 novas fábricas de banha. No mesmo ano, a princesa Isabel assina a abolição da escravatura. Numa economia escravista, quem é que consome? A elite, o grande cafeicultor, o grande senhor de engenho,
O que acontece quando introduz o trabalho assalariado dentro dessa produção de café? Esse trabalhador... Em 1889, é proclamada a República, o que muda o cenário político do Brasil. Francesco Matarazzo se prepara para a nova era, e ele não é o único. Essa concessão foi uma maravilha. Nós conseguimos. No Rio de Janeiro, o influente empresário Eduardo Palacin Guini consegue a concessão para construir e explorar o Porto de Santos. As obras se iniciam imediatamente. Quando o café começa a ser cultivado numa escala muito maior, São Paulo está estrategicamente colocada entre a região produtora e o porto, que passa a ser o Porto de Santos. Isso. A Matarazzo Irmãos abre um empório na rua 25 de março. O custo é alto. Matarazzo investe todo o seu capital. Afinal, o país está mudando. E esse mercado em expansão é o campo perfeito para um hábil comerciante fazer fortuna. Justo. Belíssimo. Mais um dia de prejuízo. Desse jeito nós vamos quebrar. O que fazemos? Nós precisamos investir em farinha de trigo. Farinha? Por que farinha? Massa, pão se consome todo dia. Banha de porco, as famílias consomem quanto? 1, 2 latas por mês. Farinha de trigo é todo dia. Podemos negociar com os importadores? Não. Nós podemos comprar direto dos Estados Unidos. Mas como, Francisco? Nós não temos dinheiro para esse tipo de operação. Nós podemos arranjar, ué. É só a gente vender nossas fábricas de banha. Ok, sei, Patson. As fábricas são a única coisa que dão lucro. As fábricas de banha trouxeram a gente até aqui. Agora é hora de mudar. As fábricas de banha não vão fazer as nossas empresas crescer. Farinha de trigo vai. Se você vender as fábricas, eu tô fora da nossa sociedade. E eu também. Maluco. Matarazzo se recusa a abandonar sua ideia. Mas, para manter a sociedade com os irmãos, ele busca outros meios de financiar o plano. Matarazzo pede reunião com Giovanni Bricola, um dos maiores importadores do país e dono de um banco. Me responde uma pergunta. Por que você acha que eu emprestaria dinheiro para quem está quase quebrado? Você acha que eu não sei sua situação? O teu empório está à beira da falência. E você vem me pedir dinheiro emprestado para importar farinha. Com a farinha, eu vou salvar o empório. Você não devia ter vindo para São Paulo. Escuta meu conselho, que é de graça. Volta para Sorocaba, cuida lá das tuas fabriquetas de banha. Tá bom demais para um caipira do sul. Sem o dinheiro de Bricola, Matarazzo precisa escolher entre a família e os negócios. Ele está numa encruzilhada. Matarazzo funda uma empresa familiar com os irmãos e abre o Empório Matarazzo em São Paulo. Mas uma crise econômica coloca seus negócios em risco. Para salvar o empório, Matarazzo planeja mudar radicalmente seu modelo de negócios, importando farinha de trigo. Massa, pão se consome todo dia. Para isso, precisa de dinheiro. O teu empório está à beira da falência. E você vem me pedir dinheiro emprestado para importar farinha. E o único jeito de conseguir é vendendo as fábricas de banha de porco da empresa familiar. Mas os irmãos ameaçam romper a sociedade caso Matarazzo venda as fábricas para financiar o plano. Eu chamei vocês para falar sobre a venda das fábricas de banha. Pode parar, Francisco. Nós já dissemos, nós não queremos vender. Ponto.
Eu sei disso. É que eu já vendi as fábricas. Luigi e Giuseppe recebem uma parte dos lucros da venda, mas cumprem a promessa e rompem a sociedade. Matarazzo fecha a empresa familiar. Com o capital da venda das fábricas, ele funda a Matarazzo S.A., tendo Andrea, um outro irmão, como sócio. Além de aumentar seu patrimônio pessoal, o dinheiro é usado para importar farinha diretamente dos Estados Unidos. Isso é só o começo. A manobra dá certo e Matarazzo obtém altos lucros. Para coroar a boa fase, ele começa a construção de uma mansão na recém-inaugurada Avenida Paulista. Com 19 quartos e 16 salas, é uma das maiores casas já erguidas na região. O sucesso logo atrai a atenção da população. Imigrantes italianos pobres se impressionam com a riqueza alcançada pelo conterrâneo. Pois um dia eu vou ter uma casa daquela. Você é pazzo! Um dos admiradores é um jovem imigrante italiano que chegou ao Brasil em 1889. Pobre e desempregado, mas cheio de ambições. Seu nome, Giuseppe Martinelli. Mas um conflito numa pequena ilha do Caribe ameaça a ascensão de Matarazzo. A independência de Cuba estremece as relações entre Estados Unidos e Espanha. E uma guerra pode estourar. Os principais importadores de São Paulo se reúnem para discutir a situação. É preocupante. Se estoura a guerra, a gente fica sem farinha. Mas vamos fazer o quê? Nós dependemos dos americanos. E não temos influência nenhuma sobre a questão cubana. Então, vamos torcer para que não tenha uma guerra. Existe uma alternativa. Vamos importar farinha da Argentina. É uma ideia. É uma ideia. Infeliz. Nós temos 20% de desconto na farinha americana. Não temos ligação comercial nenhuma entre Brasil e Argentina. Ficaria caríssimo. É uma ideia infeliz. É inviável. Vamos tentar estocar farinha enquanto podemos. Sim, vamos construir um novo armazém. Apesar das dificuldades, Matarazzo decide seguir com seu plano. Ele vai para a Argentina e negocia a abertura de empresas e rotas de comércio. Como previsto, a operação demanda um grande investimento, mas Matarazzo está confiante de que a manobra será lucrativa. No início da guerra, as linhas de comércio entre Estados Unidos e Brasil são interrompidas. A falta de farinha no mercado faz o preço disparar. Eu posso pedir pro... Com a escassez de produtos americanos, Brícola só tem uma pessoa a quem recorrer para conseguir farinha: Matarazzo, o único a ter linhas de comércio estabelecidas com a Argentina. Matarazzo vende a farinha para Brícola. Mas a um preço justo, claro. As obras da mansão da Paulista são retomadas e concluídas. A fortuna de Matarazzo nunca foi maior. Martinelli acompanha de perto a ascensão de Matarazzo. Ele vai fazer de tudo para superar seu conterrâneo. Vamos precisar de mais empregados. Essa casa é muito grande, Francesco. Não que eu esteja reclamando, imagina. Mas limpar tudo isso... Francesco? Foi sorte. O quê?
Todo o dinheiro que eu ganhei com aquela farinha argentina foi sorte. E eu não posso depender da sorte. E no que é que você está pensando? No próximo passo. Buonasera. Buonasera. Conosce-me, hein? Matarazzo convida gerentes do banco inglês para um jantar em sua mansão. Tem certeza disso, Francesco? Meus amigos, essa noite nós vamos comer algo muito especial. É o prato que a maior parte dos italianos come aqui no Brasil diariamente. Bom apetite. Tá? Pois é, meus amigos, vocês não precisam ser educados, não, viu? Eu sei que a macarronada tá ruim. Mas vocês sabem por quê? Cozinheira nova? A farinha. Vocês acreditam que a maior parte da farinha que nós consumimos aqui no Brasil é importada? E quando ela chega da travessia, chega assim, azeda, quase estragada. Eu achava que você mesmo importava. Eu importo. Mas eu não quero importar mais. Agora eu quero produzir farinha aqui no Brasil. Eu quero construir um moinho. Matarazzo apresenta aos ingleses o seu projeto. Um moinho gigantesco, com alta tecnologia e máquinas importadas da Inglaterra. Não existe nada comparável no Brasil. O plano é construí-lo próximo a uma estação de trem, para facilitar o escoamento da produção. E a farinha será vendida em sacas, não mais em barricas, tornando o produto mais acessível, exatamente como Matarazzo fez com a banha em lata. É o projeto mais ambicioso de Matarazzo até então. E para que tudo isso se torne realidade, só precisa de uma coisa. Um empréstimo do banco inglês. Hã? O que é que foi? Algum problema? Não gostaram da ideia? Não é nada disso, Francesco. O projeto é bom, Francesco. Mas é muito caro. Caro e arriscado. O que está acontecendo? Há quanto tempo que nós fazemos negócio? Alguma vez eu deixei de honrar minhas dívidas? Matarazzo vale o que assina, é? Não leve a mal. Nós sabemos que você é um dos comerciantes mais confiáveis desse país. Mas é um projeto que não é para um comerciante. É para o industrial. E são coisas muito diferentes. Um projeto caro como esse, se der errado, pode comprometer até o banco. E você iria à falência. E pelo bem das duas instituições, Francesco, nós vamos ter que negar esse empréstimo. Não. Não é arriscado, porque não tem como dar errado. Eu sei que eu sou um caipira lá do sul da Itália, não é? Um mascate, um comerciante, como você disse. Mas uma coisa eu aprendi na vida. Uma coisa só tem valor se tem alguém para comprar. E eu conheço muito bem o meu mercado. Eu conheço os italianos. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu perdi tudo que eu tinha. E fiz uma fortuna vendendo para eles. Hoje eu sou o maior comerciante de farinha de São Paulo. Com um moinho, eu vou ser o único fabricante. Como empresário, como comerciante e como italiano, eu garanto a vocês, esse moinho está fadado ao sucesso. Reconsiderem. Entraremos em contato. Senhor Matarazzo, chegou um telegrama. É do banco, senhor. O que diz? O banco inglês aceita fazer o empréstimo. As obras do moinho começam em ritmo acelerado.
A construção do moinho Matarazzo termina em 10 meses, tempo recorde. Logo está funcionando a todo vapor, produzindo 110 toneladas de farinha por dia. Dentro da estrutura do moinho, o Matarazzo percebe que precisaria produzir tudo aquilo que, de certa forma, atenderia o seu próprio produto. Então, você vai precisar de sacos para ensacar a sua produção. Então, é preciso construir uma pequena tecelagem de juta, que depois vai daí derivar uma malharia para produção têxtil. É preciso ter uma pequena metalurgia, por conta de ferramentas que vão ser usadas dentro da produção industrial. O moinho é apenas o começo. As fábricas de Matarazzo proliferam-se. Tecelagem, cosméticos, produtos de limpeza, uma infinidade de artigos com o nome Matarazzo. Ele fica conhecido como fabricante de fábricas. Quando nós olhamos... Criando produtos que os imigrantes e as classes mais pobres podiam comprar, Matarazzo fortalece a nascente classe média do país. Cria um império. E o símbolo dessa transformação é o moinho Matarazzo, um dos primeiros passos da indústria brasileira. Mas esse é apenas o começo. Yes. Há um trabalho bem feito. Um ambicioso norte-americano começa a se interessar pelo Brasil. Seu nome? Percival Farquhar. Com seu sócio canadense William Van Horn, Farquhar acaba de completar um ambicioso e bem-sucedido plano de linhas de bonde e iluminação em Cuba. E agora, Percival, o que vai fazer depois de Cuba? Eu tenho um pequeno projeto. Farquhar é da segunda geração dos grandes capitalistas americanos. A geração de seus pais construiu a indústria e a infraestrutura dos Estados Unidos. As obras da América já foram concluídas. Farquhar não tem espaço para deixar sua marca no seu país natal. Então, não vai me dizer qual é o projeto? Uma ferrovia. Ferrovia? Onde? Em todo o continente. Eu vou construir a Pan-Americana, William. Uma ferrovia que vai ligar o Alasca à Terra do Fogo. Você nunca foi de pensar pequeno. Vai precisar de muito dinheiro. O dinheiro eu consigo. E vai precisar trabalhar no Brasil. Vai precisar de contatos, vai precisar de reputação. Senão não constrói nenhuma linha de bonde. Você tem razão, William. Algum conselho? Para sua sorte, eu tenho um cartão de visitas ideal para você entrar no Brasil. Você vai para o Rio.